Nelson Brejeiro, estou em Barra. Para mim é um privilégio muito grande mais uma vez bater esse papo com você. Me diga uma coisa, parceiro. O que é que você tem a dizer e acrescentar sobre o governador do Oeste, João Felipe de Souza Leão? Conta pra gente. Falar de Leão é falar de um passado muito importante pra gente e que se tornou um presente e que nos ensinou a olhar para o futuro. Falar de João Leão é falar da Barra como um todo. João Leão nessa região aqui, Batatinha, tem um legado, tem uma história, e não são uma histórias de construção de pontes, de benfeitorias como um todo, mas uma história também de construção de pessoas. E aí eu me incluo nessa pessoa também. Agora eu te digo, como começou esse relacionamento e esse amor, esse romance entre o governador do Oeste, assim como é chamado, porque o cara construiu cidades aqui. Deu oportunidade para vários empresários de diversos lugares, não só do Brasil, como de outros países, a investir na agricultura local em uma área serrana e outra área que é a segunda maior em dunas do continente. É brincadeira um negócio desse? Como começou esse romance? Olha, João Leão é um cidadão muito visionário e a gente aprendeu uma frase com ele, que ele fala que o bem se paga com o bem. E ele, como foi criado nessa região aqui, quando ele teve a oportunidade, quando político, ele tentou buscar de diversas formas ajudar essa comunidade. Para você entender um pouco, Batatinha, voltando aqui ao passado, é um tempo bem recente, para você ter noção, lembro-me que 98 foi o ano que a gente estava na zona rural, e aí ele chegou lá, em um campinho de futebol, a gente lá jogando bola, aí eu tinha uns 14, 15 anos, e ele com chapéu de couro disse que ia fazer estrada pra gente. Para a verdade, vocês acreditaram? Não, naquele momento impossível. E que a gente... Porque vocês já estavam cansados de muitos que vieram para essa localidade mentindo. Prometia e sumia. Sem dúvida, a política do passado era um pouco complexa, né? E a gente não tinha acesso. Naquele tempo ninguém tinha um transporte, ninguém tinha condição nenhuma de ter acesso à cidade, ou de ter acesso à educação, de ter acesso à saúde. Então pra gente era inacreditável. Quando ele falou um dia, que a gente não esquece a frase que ele disse: vou deixar meu brejeiro rico. E a gente ria. Aí esse velho tá ficando doido. E hoje, uma coisa que ele fala: vocês vão utilizar celular aqui dentro do brejo. E a gente, mais um mentiroso. E hoje a gente chega nos brejos, não tem diferença nenhuma da cidade. A gente tem os aparelhos eletrônicos do uso pessoal, tem celulares, tem todas as coisas que um cidadão do bem deveria ter. O brejo, eu só quero a verdade. Tinha estrada? Rapaz, estrada sempre teve, só que era diferente. Era a estrada de um carreirinho de animal, né? E às vezes fazia uma limpeza a cada 4 anos para os carros dos políticos passar. Essa era a verdade. Você já tinha aquele famoso caminho, né? Famoso caminho que todo mundo conhece. E aí, quando ele veio com essa história de fazer estrada, de levar energia, de trazer infraestrutura, educação, saúde, a gente não acreditava. Mas eu falo pra você, Batatinha, foi uma revolução assim extraordinária que aconteceu na Barra. É verdade que as pessoas moravam praticamente naquelas casinhas de palha, que a gente em outra matéria vai lá em loco mostrar. E aí ele disse: sua casa de palha fica aqui, mas vou construir uma do lado. O povo tornou a não acreditar? Com certeza. As casas de palha, lógico, era um retrato, é uma realidade nossa do brejeiro do passado. Para você ter noção, minha família mesmo, meu pai, tivemos a infelicidade de ter uma casinha de palha, foi a nossa primeira casa, e ela acabou pegando fogo. A gente já não tinha muita coisa na época e ficamos sem nada. Sem nada, e aí os vizinhos, os parentes que nos ajudavam, né, com os panos, roupa, travesseiro, cama, cama não, né, pano pra mim para dormir. E depois meu pai conseguiu dar a volta por cima, conseguiu fazer uma casa. Mas não foi só a gente não, Batatinha, foram muita gente que passou por isso.
E quando o Leão vem com essa história de fazer casa, era mais uma outra coisa que a gente não acreditava. E de fato, hoje, se você for na zona rural, você vai encontrar as casas de hoje, de um tempo moderno, digno de se morar, e você vê também as casas de palha ao lado, que ainda é um retrato daquela realidade. E não foi negócio de minha casa, minha vida, não. Não foi, não. Foi muito simples, não teve. Não foi conjunto habitacional, não. Ele reaproveitou o espaço, sabe, geométrico que as pessoas tinham do seu terreno e construiu uma casa dentro do terreno de cada um. Realmente. Foram feitos, ele não tem esses dados corretos, mais de 1000 casas e residências de uma vez só, tá? Isso é um fato inédito. Com água, com energia, passando estrada. Então, cara, foi uma maravilha. Então, hoje a gente não faz uma reflexão do passado, Batatinha, mas a realidade é nossa, que era muito difícil. E hoje a gente tem a felicidade de estar compartilhando com tudo isso, e a gente tem uma pessoa a agradecer, tá? E essa pessoa se chama João Leão. Para vocês dessa nova geração, para vocês jovens, 15, 16, 17, 18, 20 anos, que talvez alguém tenha falado: quem fez foi um tal de João Leão, quem criou foi um tal de João Leão, que é assim que eles falam aqui na região, porque quase tudo passou pela mão do João Felipe de Souza Leão, antes da parcela de contribuição do pai dele, que é de berço dele, e agora também do filho dele, Cacá. Aí eu te digo uma coisa: qual o recado que você manda para essa nova geração? Porque nós estamos escrevendo a história de um político que ninguém consegue encontrar igual. Ele é conhecido como o verdadeiro governador do Oeste. Vocês estão acompanhando os capítulos da vida real de um político que tem um compromisso não só com os seus eleitores, mas também com aquele povo que é o seu passado. Ele foi criado aqui desde pequeno. Tem depoimento, correu, venceu, mas não esqueceu e veio cuidar do seu povo. O que é que você tem para dizer para essa galera? É um exemplo? Olha, sim, é um exemplo sim, e Leão tem dito uma coisa muito importante para a gente. Ele, nos discursos dele aqui nessa região, ele até tem usado meu nome como exemplo, que naquela dificuldade do passado, e aí depois que ele trouxe esse mundo, né, de hoje, escolas, faculdades, escola técnica, que eu tive a felicidade de passar por uma das primeiras escolas que ele construiu, depois fez um curso técnico e hoje eu fiz a faculdade também. Então, se não fosse ele que tivesse esse empenho de trazer a universidade para cá, eu não tinha feito a minha faculdade, assim como os outros também não tinham feito. Então, assim, o que é mais que a gente vê? Que essas pessoas aproveitam essa oportunidade, que meu pai, minha mãe, assim como os outros do antepassado, não tiveram essa oportunidade que a gente tem hoje. Hoje as coisas estão mais acessíveis e eu digo, para o produtor, para o filho do produtor da zona rural, é uma oportunidade ter uma escola técnica criada por Leão na Barra, ter uma universidade. E hoje, além de você ter uma formação, ele ainda trouxe, Batatinha, uma coisa importante, que foi o agronegócio para dentro do município da Barra. Hoje a gente tem grandes empreendimentos, você deve conhecer, você vai ter a felicidade de conhecer, grandes empreendimentos aqui na Barra, trazido por ele, capitaneado por ele, por os outros parceiros, e que nos dá a oportunidade de trabalhar, de não sair mais daqui para a Barra, que nem meus irmãos, meus primos e outras pessoas tiveram que sair daqui, deslocar para São Paulo, para outras regiões atrás de emprego, e hoje, graças a Deus e graças a João Leão, nós temos a felicidade de trabalhar aqui. Eu formei, Batatinha, com todo respeito, graças a Deus, nunca me faltou emprego aqui na Barra e me chamam para trabalhar direto e tem vaga de emprego aqui na Barra. Então, é o que a gente deve olhar para frente, olhar para as coisas boas, que o passado serve de história, serve de exemplo, serve de força para a gente seguir em frente. Mas devemos aproveitar cada momento de nossas vidas na oportunidade que nós temos. E eu acho que hoje nós temos a condição, que eu falei, de ser pessoas muito melhores do que fomos no passado. Então, eu gostaria que você falasse para João Leão o que o seu coração quer dizer para ele, que talvez você se encontrou várias vezes, mas nunca teve uma oportunidade em público. E aqui vai ser milhares e milhões de pessoas que estão acompanhando a história de um político baiano brasileiro
que deixa a sua marca em todos os lugares que passa. Chegou a ser vice-governador do estado da Bahia, 5 vezes como deputado federal. Aspire, respire e deixe o seu coração sair pela boca para que todos possam ver como é que se agradece, como é grato às pessoas que estão beneficiadas e que foram beneficiadas e que estão sendo beneficiadas por João Leão. A oportunidade da vida é única, a gente nunca pode jogar fora nem brincar com ela, porque tudo nessa vida é passageiro. Fala com ele. Leão, não tenho palavras, a gente não tem palavras para falar com o Leão quando a gente pensa de onde a gente veio para onde a gente está. Pelo outro lado, é uma satisfação muito grande a gente ser quem somos hoje, a gente tem um nível superior, ter um grau de conhecimento melhor para se comunicar com as pessoas e ter uma condição melhor de a gente estruturar a nossa família, e a gente é muito grato por isso. A palavra que eu digo para João Leão, que eu sou muito grato por tudo que ele fez por nós barrenses e por tudo que ele fez por mim. Batatinha, ele nunca me deu nada, mas me deu o maior presente, que foi a oportunidade de eu ser quem eu sou hoje. Eu sou engenheiro agrônomo, quis sair da zona rural, vim estudar com 14 anos de idade, eu estava na 2ª série. E eu sou engenheiro agrônomo, porque ele me deu essa oportunidade de ser. Então sou muito grato a ele. Uma história rápida, Batatinha. Quando eu entrei na universidade, ele falou: você está na universidade? Eu falei sim. Ele disse: eu vou ser seu padrinho de formatura. E o tempo se passou. É lógico que baseado nos compromissos dele, na vida que ele tem, com muitas coisas para fazer, atender uma Bahia, atender um Brasil, eu não esperava que ele estivesse na minha formatura. Mas no dia da minha formatura, eu tinha encaminhado o convite para ele, e ele saiu de Brasília, pegou o avião e veio ser meu padrinho de formatura. Então, Batatinha, isso é o respeito que a gente ganha, é conquistar o respeito das pessoas. Não tem coisa melhor no mundo, a gente não precisa de nada. A gente só precisa ter as oportunidades para que a gente possa trabalhar, possa estudar, pode ser alguém melhor do que as outras pessoas, nossos pais, nossos antepassados não puderam ser. E hoje nós temos acesso às informações. E hoje, eu como barrense, digo, sou muito grato a João Leão por tudo que ele fez. A gente passar aqui um dia para enumerar todas as coisas que ele fez, mas ele trouxe para a gente não só moradia, não só água, posto de saúde, educação, hospitais, mas ele trouxe moral, respeito, dignidade para a gente. Então isso não tem preço. Eu sempre falo e brinco, enquanto ele for político, eu não tem como, em momento algum, eu fazer qualquer tecer qualquer comentário que possa ir de contra ele. Isso é injusto para mim. Qualquer barrense pode fazer. Agora, eu como usufruente desses benefícios, dessas glórias, eu não posso fazer isso. Pois é. Para um bom entendedor, poucas palavras bastam. Na vida não tem espaço, nem na vida nem lugar nenhum para amador. Então você, meu amigo, que entrou como amador na política, entrou sem ninguém ver, saiu sem ninguém saber, você, meu amigo, minha amiga, que tome a história desse gigante da política baiana brasileira como exemplo. Por onde a gente passa, a gente vê, alguns aqui isso é real, a lágrima desce. A gratidão, a satisfação, o prazer de ter sido ajudado e de ter conhecido, e você que está conhecendo agora, cultive João Felipe de Souza Leão. O que é que você vai falar para Nelson Brejeiro, padrinho dele de formatura? Fala, Leão. Mas que prazer, gente, o nosso Nelson Brejeiro, doutor em agronomia,
doutor em agronomia, que estudou na UFOB, na Universidade Federal do Oeste da Bahia, que está agora ensinando os brejeiros a caminharem, brejeiro a criar peixe, brejeiro a fazer isso, brejeiro a fazer aquilo, e agora vem o mirtilo, que é uma coisa nova, que nós estamos implantando lá e que já tem 40 associados plantando mirtilo. Então, Nelson, muito obrigado por tudo que você disse sobre a minha pessoa, e para mim foi uma honra lhe levar. Ele entrou com o leão, dado o braço. Que prazer, Nelson, de pegar um brejeiro que estudava numa escola de palha, com a parede de palha e o piso de areia, e que hoje é doutor em agronomia, ensinando os seus companheiros, os seus conterrâneos a melhorarem de vida. Valeu, Nelson, valeu investir em você, valeu saber que você é essa pessoa maravilhosa que você é. Tenha certeza disso. Fico feliz de ver a história acontecer, e quero ver muito mais história, muito mais Nelson que venham fazer agronomia, que venham estudar em outros locais no estado da Bahia todo, melhorar a vida das pessoas no estado da Bahia é a minha missão. Sonhos, acredite neles.